Olá, meu nome é Cleonaide, eu sou psicóloga e o assunto que eu estou trazendo para esse momento é a questão da automutilação. A automutilação é o ato de se machucar intencionalmente, sem que com isso haja um pensamento suicida ou um pensamento de morte. A automutilação é a resposta que o indivíduo dá para as suas angústias. Em todas as faixas etárias existe angústia, porque faz parte da estrutura do ser humano. Mas quando a adolescência ela se aproxima, então é preciso trabalhar de maneira mais sistemática no cuidado com os adolescentes. Então, está comprovado que entre 10 a 15 anos, as pessoas tendem o adolescente ele pode desenvolver a automutilação, podendo até os 29 anos ele ter um comportamento ainda mantendo esse comportamento de automutilação. E como é que essa automutilação ocorre? É quando ele busca em lugar secreto, ou dentro do banheiro, ou num quarto, ou num horário em que ele sabe que toda a família dorme. E aí, nesse período, o que é que ele vai fazer? Ele vai provocar cortes nos braços, nas pernas, às vezes na virilha, abaixo, né, a parte de trás da cabeça. Né? Então, existe N caminhos onde fica muito escondido, né, a parte dos seios também. Então, é exatamente nessa tentativa de provocar dor no corpo, dor no braço, dor em toda parte, que faz com que aquilo que está causando angústia, que está causando dor, ele seja substituído por essa prática que gera uma dor menor. Então, quando se corta o corpo, é uma tentativa de linguagem, a linguagem mais dolorosa. Agora, é nesta fase da adolescência também que há discussões na temática da sexualidade, há problemáticas também na área de relacionamento, às vezes rompimento de relacionamentos amorosos, às vezes há também nessa faixa etária problema de abuso sexual, morte de ente querido. Então, assim, nessa fase da adolescência é uma fase difícil para qualquer pessoa, mas a depender do ambiente que ela esteja inserido, isso potencializa. Porque um ambiente onde não há paz significa que o adolescente vai viver as angústias internas da sua fase e ainda as angústias do próprio ambiente. Então, quando um pai, uma mãe ou alguém da família descobre que aquele adolescente está se automutilando, né, está provocando sofrimento em si mesmo, ou com queimaduras provocadas por si mesmo, mordidas, perfurações, cortes. Quando você percebe que está havendo retirada de cabelo, retirada de unha, ferimentos que não saram, então é importante que se observe o adolescente, que se esteja atento ao humor, a um comportamento de isolamento. É preciso estar atento ao tipo de roupa que esse adolescente está o tempo todo usando. Então, se tem sol e ele está o tempo todo de blusa de manga comprida, é preciso investigar o que está por trás dessa roupa que cobre todo o corpo, né? Então, todo mundo que tem filho adolescente, sobrinhos adolescentes, precisa desenvolver um olhar de observação e de afeto. É comum que as famílias elas tentem esconder os problemas, negar os problemas. E isso só dificulta, porque quanto mais a família percebendo que existe uma questão de automutilação, ele vai utilizar o sistema de brigar, de retirar benefícios, não é? De alguma maneira punir, potencializa o processo de angústia.
Então, assim, a automutilação é uma resposta à angústia. Então, qual é a pergunta que pai e mãe precisa fazer? A pergunta é: o que lhe causa dor? O que está acontecendo com você? Para que, junto com os profissionais, você possa então ajudar esse adolescente a sair de uma situação de adoecimento psíquico. Então, há tratamento, né, com o psicólogo, às vezes é necessário medicação, mas a coisa principal nesse tratamento com adolescentes que que têm um comportamento de automutilação é o olhar que essa família vai precisar treinar e vai precisar desenvolver em relação a esse adolescente. Então, uma das coisas que precisamos também estar atento é o ambiente onde esse adolescente está. Hoje, mais do que nunca, as famílias têm transformado o quarto de um adolescente em uma casa. Então, ele tem dentro daquela casa tudo de que ele precisa. Então, ele não sente necessidade de conviver com os pais, com os irmãos, porque dentro daquele quarto ele tem absolutamente tudo de que ele precisa. Então a família também precisa criar ambientes coletivos, onde haja a oportunidade de diálogo, onde haja a oportunidade de perceber o quanto ele é amado e quanto ele faz parte desse processo de família. Então, assim, um outro aspecto é que toda separação, há separação entre o pai e a mãe, mas a gente não pode se separar dos filhos. Porque quanto mais eles vivenciam uma situação de isolamento, uma situação de conflito entre os pais, ainda mais se sentem inseguros para as demandas que a vida propõe. Então, se você tem alguém na sua família que está vivendo uma questão de automutilação, envie esse vídeo. Se você sabe que alguém tem filho adolescente, ofereça essas dicas. A dica de observação, a busca de atenção e, enfim, um tratamento que vai dar para essa adolescente ou esse adolescente a oportunidade de viver um novo momento. Então, um grande abraço para você.